História e origem da ginástica. A ginástica remota à Grécia Antiga, porque os gregos tinham o hábito de praticar vários exercícios como forma de cultuar o corpo e como preparação militar. A palavra ginástica tem origem grega, e o seu significado decorre da sua prática entre os gregos. Assim, gymnadesen, exercício com o corpo nu, traduz a forma como os gregos faziam exercícios sem roupa. No entanto, a palavra gymnadesen é traduzida como treinar. A primeira escola de ginástica. Na era moderna, a ginástica foi fortemente impulsionada pelos alemães. Em 1811, com o objetivo de dar treinamento físico aos jovens, a primeira escola de ginástica ao ar livre foi fundada pelo alemão Johann Friedrich Ludwig Jah, de 1778 a 1852. Bloqueio ginástico e a propagação da ginástica. Depois de o reino alemão da Prússia ter sido derrotado pela França na Batalha de Jena, em 1806, Jah, que ficou conhecido como o pai da ginástica olímpica, começou a incentivar os jovens a treinarem para que fossem capazes de defender a sua pátria em batalhas. A atitude de Jah foi considerada revolucionária, e por conta disso, ele foi preso, e sua prática chegou a ser proibida na Alemanha no período compreendido entre 1820 e 1842, que ficou conhecido como bloqueio ginástico. Foi a partir daí, então, que os ginastas começaram a difundir a ginástica em outros países. Anos depois, os feitos de Jah foram reconhecidos. O pai da ginástica recebeu uma alta distinção alemã e a ginástica pôde se propagar livremente pela Alemanha, obtendo grandes avanços no mundo. Fundação da Federação de Ginástica. O Comitê de Federações Europeias de Ginástica, atual FIG, Federação Internacional de Ginástica, foi fundado por Nicolas Couperus em 23 de julho de 1881 e, desde então, tem ganhado adeptos. No entanto, Couperus era contra a ginástica esportiva e foi somente em virtude do esforço de Thales Ghazaleh, presidente da União das Sociedades de Ginásio da França, que a ginástica passou efetivamente a ser considerada um esporte de competição. E assim, em 1903, tem lugar o Torneio Internacional de Ginástica para homens. As mulheres tiveram a oportunidade de participar no evento apenas em 1934. Ginástica no Brasil. No Brasil, a ginástica olímpica chegou em 1824, trazida pelos alemães que colonizaram o Rio Grande do Sul. No dia 16 de novembro de 1858, a Sociedade de Ginástica de Joinville foi fundada. A participação do Brasil em campeonatos internacionais tem início em 1951, quando foi disputado o primeiro Jogos Desportivos Pan-Americanos, e em 1979 foi criada a Confederação Brasileira de Ginástica. Entre 1978 e 2008, o Brasil conquistou 43 medalhas em ginástica, sendo 38 em Jogos Pan-Americanos e 5 em campeonatos mundiais. Entre 2009 e 2019, esse número aumenta para 51 medalhas, sendo 4 conquistadas em Jogos Olímpicos, 40 em Jogos Pan-Americanos e 7 em campeonatos mundiais. A ginástica é uma prática esportiva que se divide em dois tipos, as ginásticas competitivas e as não competitivas. As competitivas, que entram em competições como as Olimpíadas, além de trabalhar com a estrutura física, através de movimentos que exigem força, elasticidade e agilidade, também exercitam a mente dos praticantes, pois a sua prática requer concentração e raciocínio. As não competitivas têm como objetivo não as competições, mas a saúde, o bem-estar e também a beleza do corpo. Essa classificação, ginástica competitiva e não competitiva, depende do fato de a modalidade entrar ou não em competições, como as Olimpíadas. Dentre as modalidades de ginástica não competitiva, podemos citar contorcionismo, cerebral, laboral, localizada, hidroginástica e a ginástica para todos. As 5 modalidades de ginástica competitiva: ginástica acrobática, ginástica aeróbica, ginástica artística, ginástica rítmica e ginástica de trampolim. 1948 e teve vários nomes ao longo dos anos. Foi somente em 1998 que a FIG, Federação Internacional de Ginástica, passou a chamá-la de ginástica rítmica. Os elementos corporais fundamentais são flexibilidade e onda, saltos, equilíbrio estático e pivô. Já os outros elementos corporais são andar, correr e saltitar, girar, balancear, circunduções, pré-acrobáticos e alguns acrobáticos.
Os aparelhos oficiais da ginástica rítmica são corda, arco, bola, massas e fita. Tudo é importante para o esporte, mas não fundamental para o jogo, pois, na escola, podemos e devemos fazer algumas adaptações necessárias para o desenvolvimento dessa modalidade, como as características já apresentadas por Gaio, 2007, p. 136, na ginástica rítmica, por ela denominada popular, e registradas no quadro abaixo. Ginástica rítmica é elitizada. A ginástica rítmica popular é conhecida. A ginástica rítmica é competitiva. A ginástica rítmica popular tem o caráter participativo competitivo. A ginástica rítmica tem movimentos obrigatórios. A ginástica rítmica popular visa a exploração da criatividade. A ginástica rítmica precisa de um espaço apropriado para a prática. A ginástica rítmica popular, espaços alternativos para a prática. A ginástica rítmica precisa do uso de aparelhos oficiais. A ginástica rítmica popular tem a opção de aparelhos alternativos e oficiais. A ginástica rítmica tem o biótipo determinado. A ginástica rítmica popular, o biótipo não é definido. A ginástica rítmica é exclusiva para o sexo feminino. A ginástica rítmica popular é para ambos os sexos. A ginástica rítmica visa a performance. A ginástica rítmica popular tem o caráter lúdico. A ginástica rítmica é um esporte. A ginástica rítmica popular é um jogo.